Fala galera, professor Rodrigo aí na área. Queria cumprimentar todos os alunos aí dos segundos anos do ensino médio do CEPMG Madre Germana, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje, a nossa videoaula, ela vai ter como ênfase as causas e as características da globalização que interferem no planeta atualmente, tá, pessoal? E aí, conforme já vimos nas videoaulas e nos materiais passados, a globalização, segundo alguns historiadores, ele é um processo que já ocorria desde a época ali das grandes navegações, quando os europeus eles invadiram, né, o Novo Mundo, ou seja, o continente americano. Por quê? Porque esse período marca, né, o primeiro intercâmbio cultural e econômico entre países de diferentes continentes. E esse processo de globalização, conforme vocês já viram, ele vai passando por uma evolução ao longo dos anos. Entretanto, a sua consolidação ela ocorre por volta ali da década de 1980 e ela teve duas causas. Primeiro, a terceira revolução industrial, que trouxe várias inovações tecnológicas no campo do transporte e das comunicações, tais como os aviões, que se tornaram muito mais velozes e sofisticados, a internet, os aparelhos eletrônicos, a própria biotecnologia, né, ou seja, a tecnologia interligada com a ciência. Então isso trouxe, né, um encurtamento de distância a partir desse avanço tecnológico no sistema de transporte e de comunicação. Tá? Além disso, nós tivemos também a influência do neoliberalismo, que foi uma doutrina econômica, né, muito difundida na década de 1980 e que tem como princípio basilar a não intervenção ou a mínima intervenção do Estado na economia. E, de certo modo, isso é até um paradoxo, é um pouco contraditório. Por quê? Porque o neoliberalismo ele precisa do Estado para se desenvolver. Como? Por exemplo, o neoliberalismo ele prevê a redução de impostos para empresas estrangeiras através da ação estatal. Ele prevê também a privatização de serviços públicos para que empresas estrangeiras possam explorar. Ou seja, o neoliberalismo ele procura fazer uma ampliação das trocas comerciais entre os países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, e os países subdesenvolvidos, os países periféricos. Tranquilo, pessoal? Então essas foram as duas causas mais pertinentes que levaram à consolidação da globalização a âmbito mundial. E aí, quais são as características desse processo? O primeiro, que é muito significativo, é o aumento dos fluxos de mercadorias e dos capitais. Pessoal, aumento dos fluxos de mercadorias, a gente consegue perceber isso quando nós vamos no supermercado, por exemplo. Quando vocês notam aqueles produtos presentes nas prateleiras, grande parte daquelas mercadorias elas vêm de outros países, como por exemplo, marcas relacionadas à Coca-Cola, à PepsiCo, à Unilever, que são esses grandes oligopólios. E esse aumento dos fluxos de mercadorias em outros países fazem com que essas grandes empresas elas aumentem os seus capitais, as suas riquezas e os seus lucros. Tranquilo? Uma outra característica muito marcante é a produção em todo o espaço mundial. Ou seja, as grandes empresas e as grandes indústrias, elas passam a instalar filiais em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque é muito barato. Os países subdesenvolvidos, eles vão oferecer vantagens como a isenção de impostos para a alocação de uma determinada filial. Eles vão ter uma mão de obra muito mais barata, onde os trabalhadores eles recebem salários bem menores. Eles vão ter também uma acessibilidade maior em relação às matérias-primas. Ou seja, existe um processo de fragmentação desse processo. Por quê? Porque as filiais vão montando, né, cada estrutura de uma determinada mercadoria, como por exemplo esse avião aqui, e a matriz, ou seja, onde está a sede da grande indústria, vai fazer apenas a montagem. Por quê? Porque é muito mais barato. Porque instalar suas filiais em países subdesenvolvidos, né, tem um custo de produção muito menor. Tranquilo, pessoal? A nossa terceira característica é a influência dos organismos internacionais, tais como o Banco Mundial, a ONU e a OMS.
Por que isso é uma característica muito marcante da globalização, pessoal? Porque esses fóruns, esses organismos, eles vão debater a âmbito mundial questões relacionadas a meio ambiente, a política, a economia. Ou seja, são instituições que discutem, né, em conjunto com vários países, né, questões sensíveis de preocupação, como por exemplo o aquecimento global, a própria pandemia do coronavírus é discutida por essa influência, ou seja, há toda uma discussão de ideias entre os países. Nós temos também como característica marcante a criação dos blogs econômicos, né, que é um dos instrumentos, né, que permitem essa maior integração das economias globais. E nós temos vários exemplos, como por exemplo o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA. E os blogs econômicos, eles têm como objetivo essa integração econômica e comercial entre os países. E querendo ou não, esses blogs econômicos, eles têm grandes acordos entre si. No ano passado, por exemplo, em 2018, se eu não me engano, o Mercosul e a União Europeia elas fizeram um acordo para diminuir impostos, né, de importação e exportação entre seus países, ou seja, com o objetivo de aumentar as trocas comerciais. Né? E como a globalização ela prevê esse grande intercâmbio cultural e econômico, os blogs econômicos nada mais é que instrumentos que propagam ainda mais essa influência desse processo de globalização. Tranquilo, pessoal? Nós temos como a quinta característica a nova divisão internacional do trabalho. Nós temos aqui uma pirâmide, que eu mesmo elaborei, né? E essa pirâmide ela é dividida em três, que representa essa divisão internacional do trabalho. Nós temos os países centrais, que são os países mais ricos do planeta. Eles vão produzir tecnologias e vão promover investimentos financeiros, né, em países emergentes e periféricos. Os exemplos disso são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. Ou seja, eles estão em um patamar econômico muito superior em relação aos países emergentes e países periféricos. Aqui, nessa parte da pirâmide, nós temos os países emergentes, que são países que estão em um processo de industrialização, seguindo aquela lógica da fragmentação do processo produtivo, mas que vão exercer também o papel de fornecedores de matérias-primas. Um exemplo disso é o Brasil. O Brasil ele está em um estágio avançado de industrialização, né? Existem muitas filiais de indústrias de fora aqui no nosso país. Só que o Brasil também ele tem como princípio o fornecimento de matérias-primas. Né? O Brasil ele exporta muitos produtos primários, tais como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, a carne bovina. Então ela é considerada um país emergente, porque está em um processo de industrialização. Tranquilo? E aí nós podemos citar Brasil, Índia, a África do Sul. Tá? E aqui na base da nossa pirâmide nós temos os países periféricos, que são países mais pobres, que são países agrários, né, que têm a sua economia pautada na agricultura e que têm a mera função de exportar matéria-prima barata. Por exemplo, muitos países da África, da América Latina e da Ásia. Tranquilo, pessoal? Nós temos também como características a massificação da cultura e do consumo. Pessoal, olhem essas marcas, por exemplo. O McDonald's, que é uma empresa americana, ela está presente em mais de 100 países do mundo. Né? A Coca-Cola é um grande exemplo disso também. E essa massificação da cultura e do consumo, ela se originou a partir do neoliberalismo e também da grande expansão das redes de comunicação através do marketing, da propaganda. Olha o tanto que o logo da Coca-Cola é significativo, né? E do McDonald's. Isso faz com que essas marcas estejam no nosso imaginário. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar de refrigerante, 90% das pessoas vão lembrar da Coca-Cola por conta do seu marketing, das suas propagandas, da sua influência na internet. Tá? E aí eu coloco aqui também, pessoal, isso aqui é a imagem de times que participam da Champions League. Por que eu estou falando de massificação da cultura e do consumo? Pessoal, até a década de 1980, o futebol europeu ele não era transmitido aqui no Brasil.
E aí, essa expansão das redes de comunicação fez com que os brasileiros eles também tivessem jogos, né? Eles passassem a assistir jogos de países europeus, ou seja, é um intercâmbio. Tanto é que muitos brasileiros hoje eles torcem para esses times europeus, por conta dessa expansão dos sistemas de informações, né? Dessa expansão do sistema de comunicação. Tranquilo, pessoal? E por fim, nós temos as migrações e viagens internacionais, pessoal. E isso é muito significativo se tratando de globalização. Por quê? Pessoal, o avanço da internet e dos equipamentos eletrônicos fazem com que nós estejamos antenados a qualquer acontecimento que ocorra em outra parte do planeta. Um exemplo disso, se acontecer, por exemplo, um bombardeio lá nos Estados Unidos, um minuto depois a gente está sabendo. Coisa que não era possível, por exemplo, há 100 anos atrás. Além disso, nós tivemos também uma ampliação das redes de transporte, que isso é muito significativo também, né? Por exemplo, o avião hoje, se a gente for parar para pensar nesse intercâmbio entre Brasil e Portugal, que acontecia na época das grandes navegações. As caravelas, que era o principal meio de transporte daquela época, o período, né, a duração da viagem entre Brasil e Portugal era de 6 meses. Hoje não. Hoje você encontra, né, escalas de até 8 horas de duração. Ou seja, o mundo encurtou. Você pode ir a qualquer país no mesmo dia, coisa que não era possível antes. E isso foi graças, né, à inovação dos sistemas de transporte e de comunicação. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem no GR8 ou no Google Class. Beleza? Falou, tchau, obrigado.